Acho uma coisa errada. Sou minha amiga, pai neto. Só, vejo a cobra e mostra o pau. Então, Pedro Martins, boa tarde. João Antônio, boa tarde. Consegue ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Alô, Sazio? Já está. Boa tarde a todos. João, Pedro, consegue ouvir? Boa tarde, estou a ouvir, sim. Ok, ótimo. Estou a ouvir, sim, a ouvir. Tudo bem? Obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos. Ah, Só estava a convidar que íamos iniciar, nós, enquanto Vossa Excelência, enquanto panelistas ou moderadora, era só mesmo para testarmos os micros, as câmeras, ah, e dizer que vamos ter 1 hora e meia de conversa. Dentro dessa 1 hora e meia, vamos abordar. O objetivo é abordar este tema, não na perspectiva do documento que, nesse caso, que o INTIC disponibilizou, mas é para nós fazermos uma espécie de uma radiografia e fazermos uma comparação. É por isso que temos cá o Pedro a convite para fazer uma abordagem daquilo que é o aspecto de Portugal. Infelizmente, não vamos ter a Ricardina de Cabo Verde, ela teve uma disponibilidade na última da hora, mas temos cá o João, que vai também poder partilhar a sua experiência e aquilo que discutiremos a nível deste tema. Temos também o António Namborete, que também vai fazer parte deste painel. Então, era um painel de quatro, neste momento passamos para um painel de três. Então, era só para fazermos esse enquadramento e chamar a atenção aos panelistas que o objetivo primário não é nos cingirmos exclusivamente ao documento, mas é trazermos tudo aquilo que pode ser analisado dentro deste tema e olhando exclusivamente qual é o impacto. Não, quando se fala de impacto, não se olha na perspectiva apenas negativa, mas também quais são os benefícios, como é que as empresas e os provedores de tecnologia ou de internet em Moçambique deverão se comportar, o que é que lhes espera, como é que nós podemos, havendo a necessidade, como é que pode-se interpor e tentarmos mais ou menos abordarmos nesse ponto. O objetivo final deste encontro vai ser, no final, nós apresentarmos um posicionamento junto do INTIC, que é, olha, nós, enquanto profissionais, depois de vários debates que nós tivemos, chegamos à conclusão de que não estamos, por exemplo, não estamos, não nos opomos a este, a este regulamento, mas achamos que poderia ser melhorado o aspecto A, B, C, D, em detrimento de tudo aquilo que nós vamos discutir
e esperamos que Vossas Excelências estejam muito bem dispostos para, para conversarmos. Então, era isso que esse enquadramento que eu queria fazer e espero que estejamos todos dispostos para este webinar. Ok, obrigado, José. Só uma pergunta. Vai haver algum tempo para perguntas-respostas ou para aceitarmos perguntas da plateia? Sim, sim, com certeza. É por isso que nós estávamos a propor 20, 30 minutos, 20 minutos, desculpa, por cada, né, para 20 dissertar minutos, ao por aí. Tá máximo. bem. E depois disso, vamos abrir o tema para todo aquele que quiser intervir. Mas vai deixar eles intervirem, as pessoas intervirem vivamente a falar, ou vai só responder a perguntas do chat? Bem, eu ainda concordo muito que dessemos a liberdade dos colegas poderem abrir o seu micro e falar, porque esse é que é o objetivo, é sentirmos o calor e não aquele que entender o que quer escrever no chat, vamos ler, mas quem puder, mas em linhas rápidas, expor aquilo que é o seu posicionamento, para mim está perfeito. Tudo bem, eu também estou de acordo, não tem problema nenhum. Como isto está de facto em uma plataforma aberta, penso que qualquer pessoa pode de facto entrar, não é? Portanto, chamar-se para a atenção para pedir às pessoas para não ligar o microfone quando não estiverem a falar, que é para não haver ruídos de fundo, não é? Exato. Mas acho que sim, com essa disponibilidade, sim, senhora. Está certo. Eu penso que também era importante, pegando nas suas palavras iniciais, temos também aqui uma visão, penso que se calhar o Pedro é a pessoa mais indicada para isso, para para explicar um pouco qual é a percepção do lado do cliente, do utilizador final, para esta problemática das taxas e como é que isto pode influenciar o seu comportamento no uso de novos serviços, sejam eles em Portugal ou em Moçambique, ou quer que seja. Portanto, quando se pensa em inovação, em novos serviços digitais, de pagamentos ou não, como é que as taxas condicionam de facto a adoção desse serviço da perspectiva do cliente, da pessoa. Eu acho que era interessante também ter um pouco essa mensagem. Ok, Pedro? Boa tarde a todos. Boa Vocês tarde, conseguem ouvir? António. Vai estar tudo bem desse lado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós, António, é que agradecemos a vossa disponibilidade. Paramos de lhe ouvir. Paramos de lhe ouvir. Pode, mais uma vez. Eu consigo ouvi-los Ok, perfeitamente. ok. Nós é que tínhamos parado de lhe ouvir. Eu estava a dizer, nós é que agradecemos a disponibilidade e estamos aqui para conversar. Exato. É mesmo para isso que nós existimos. Partilhamos um pouco daquilo que são as nossas preocupações como profissionais do setor em prol do desenvolvimento deste país. Acho que é mesmo muito, muito bom que haja este tipo de iniciativas.
Bem, muito bom dia, muito boa tarde a todos. Vamos fazer só aguardar no máximo 10 minutos, com um conjunto de convidados que já vão se juntando. Então, em 10 minutos nós vamos arrancar, no máximo. Vamos ver se conseguimos ter na sala o maior número de convidados. Neste momento estamos já somos 15 na sala, então esperamos que nos próximos 5 a 10 minutos conseguimos colher o máximo de convidados possíveis. Então, até já. Está previsto gravar o encontro? Sim, sim, já, eu particularmente já estou gravando. Obrigado. Não tenho aqui indicação de gravação. Ah, tá, recording, está cá em cima, certo. Depois, se quiser enviar-me, eu divulgo nas nossas redes sociais. Perfeito. E de testes. Quais? Mas tens o slip? Hum. Como
Bem, muito boa tarde a todos. Votos de uma ótima terça-feira, desculpa, de uma ótima quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Como tínhamos combinado, são 16 horas e 10 minutos. Neste momento estamos com uma plateia de 34 convidados. Caros convidados, caros painelistas, sejam bem-vindos para este workshop com o tema. Basicamente, vamos discutir sobre o impacto do regulamento que vem sendo auscultado pelo INPIC, que centra-se exclusivamente para a implementação de taxas relacionadas com os provedores de soluções digitais, internet, desenvolvedores, desculpa, de páginas, entre outros.
Então, o Ampetic, em colaboração com a Fintech Moss e em parceria, desculpa, com a Lusofonia Digital, acharam conveniente marcar este workshop ou criar este workshop para discutirmos quais são os impactos que este regulamento vai trazer para a classe. Aqui estamos. Para este encontro ou para este workshop, nós vamos ter três especiais intervenções iniciais. Temos aqui na sala um convite que foi feito especialmente para o Sr. Pedro Martins. Deixa eu só fazer uma introdução do Pedro. Pedro é consultor há 43 anos, já percorreu neste momento em 27 países, é professor universitário também, e já desempenhou várias funções a nível orgânico de uma instituição. Entre eles, podemos chamar a atenção ou fazer um highlight que já foi reitor da Euro American Business School, também é curador e coordenador científico, pedagógico e de mestrado e é professor também na Universidade Europeia de Portugal. É sócio e parceiro da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, desculpa se assim que eu pronunciei bem. É sócio da Oracle também a nível dos Estados Unidos. É sócio da RLB Group, uma consultoria em dev também nos Estados Unidos. É sócio da Alibaba Global Initiative em parceria com a Green Proposition na China. É conselheiro, membro do conselho da Unblock IT no Brasil. Destacam-se também, entre vários, podemos também chamar a atenção, que é membro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management nos Estados Unidos, é membro honorário do International Management Consulting Board, também nos Estados Unidos. É formado em PhD, em Doutoramento de Administração das Empresas, pelo Instituto Universitário de Lisboa. Tem muita experiência na área de desenvolvimento de soluções financeiras e temos aqui convidado para partilhar conosco a experiência que tem nesses mares de desenvolvimento, tecnologias, quer para a parte financeira, como também para essa integração entre governo, universidade e instituições público-privadas. Temos também na nossa sala o Sr. João Gaspar, que é o presidente da Associação das Fintechs em Moçambique. O Sr. João tem larga experiência na área das Fintechs em Moçambique. Ele é fundador, é fundador da Sharehold, a qual ele é CEO. Já tinha dito que é presidente da Fintech Moçambique, da Associação das Fintechs em Moçambique, é membro executivo da Alliance of Digital Financial Association, é formado, é formado na área, nesse caso, de Digital Financial Service pela The Fletcher School at Trust University, e tem uma larga experiência na área das fintechs em Moçambique. Então, as fintechs também são uma parte importante para este regulamento. Elas abrangem também muito a área das fintechs este regulamento. Para terminar, também convidamos, e temos aqui o nosso painelista, o Sr. António Amorim. O Sr. António Amorim é atualmente o diretor de informação e tecnologia da Bolsa de Mercadorias de Moçambique. É formado também na área da IT. Já desempenhou várias funções como consultor de IT e gestor de projetos. E também tem uma larga experiência na área de desenvolvimento, na área de consultoria, como também
relações públicas relacionadas com a área da IT. Então, esses são os três painelistas que nós temos convidados para esta sessão. Todos os panelistas sejam bem-vindos. Esperamos que tenhamos uma conversa excepcional, desculpa. Desta conversa, o objetivo principal é, no final, nós conseguirmos apresentar ideias claras ao INTIC relacionada com este processo ou este regulamento, qual é o impacto que o regulamento vai para as empresas e provedores de internet ou de tecnologias em Moçambique. Quais são os benefícios? Como é que as empresas elas podem se desdobrar dentro deste regulamento? Olhando, por exemplo, eu posso trazer aqui um dado simples. Anualmente, as empresas delas devem declarar 32% do seu rendimento para a atividade tributária. Entretanto, mensalmente, ou as empresas, pagam 17% de IVA, neste momento baixou para 16%, mas continua a ter um impacto de 17%, e vem a crescer essa taxa de 5% sobre a receita anual das empresas. Então, estamos a dizer que num período, por exemplo, em que existe um movimento crescente para incentivar que as startups, as pequenas e médias empresas, principalmente na área da IT, elas cresçam. Entretanto, estamos a ver um movimento meio que contrário a cada vez mais aumentar as taxas na área para as empresas de IT, então, ou provedores de digitais. Então, é neste contexto que nós vamos discutir, e gostava mesmo de começar com, se me permitirem, com o Sr. Pedro. Eu gostava de saber mais como é que nós, enquanto provedoras de tecnologia, em que nós temos o Estado como nosso maior cliente atualmente em Moçambique, como é que nós podemos minimizar o impacto destas taxas, ou desta taxa em particular, ou deste processo ou deste regulamento, para o cliente final? Porque ele é que deve comprar, é ele que nós temos que desenvolver as soluções no final do dia, ele deve comprar. Como é que nós podemos minimizar o sofrimento deste cliente e versus o impacto, a taxa que nós temos que pagar anualmente ao Estado? Como é que nós podemos esmiuçar, juntar esses dois componentes e mantermos um equilíbrio naquilo que é a classe, ou melhor, aquilo que é o funcionamento normal das empresas, principalmente aqui em Moçambique? Eu gostava de ter a sua experiência enquanto acadêmico, enquanto CEO, como também enquanto, acredito, cidadão, embora esteja em Portugal, mas também pode ter interesse aqui em Moçambique. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o vosso convite. É um prazer, uma honra estar hoje aqui com vocês a partilhar as minhas opiniões e a minha experiência. Bom, estamos a falar de um tema que é um tema delicado em qualquer parte do mundo, que é como taxar os serviços digitais, não é? Aquilo que nós temos como regra é que os serviços digitais não são taxados pelo seu uso, mas pelo valor acrescentado que eles apresentam. Ou seja, não é a utilização de uma determinada rede social que vai determinar o valor do imposto, mas o valor criado por essa rede social, em publicidade, na venda de serviços, etc. Então, esse critério do User Value Creation é o critério que é mais ou menos comum nos países desenvolvidos sobre a taxação dos serviços digitais. E como essa taxação ainda é embrionária em muitos países e difícil de determinar, a regra é que se tem seguido aquilo que a Organização Mundial do Comércio estabelece
para a venda de serviços digitais. Mas, como ainda há pouco o João estava referindo sobre a expectativa dos utilizadores, não é? A expectativa dos utilizadores é que um serviço digital tenha um custo menor que um serviço não digital. E isso reflete-se também na taxação das empresas, nomeadamente na União Europeia, em que a média dos impostos cobrados às empresas digitais são de 9,5%, enquanto que os outros modelos de negócio têm uma média de taxação de 23,2%. Só desta forma que é possível que os serviços digitais, os produtos comprados no e-commerce, tenham um valor diferente dos serviços comprados em lojas presenciais. Mas eu acho que todas estas questões revestem-se de um valor estratégico fundamental quando nós estamos a falar em países em desenvolvimento, não é? Nós sabemos que Pedro, de repente seu micro ficou on mute, por favor. agora estão a ouvir? Agora sim, agora sim. Estava eu dizendo que esta questão tem uma importância maior nos países em desenvolvimento, porque nós sabemos que a transformação digital é um vetor da competitividade desses países. Quem diz países, diz as empresas que estão nesses países. Eu não gosto muito do termo transformação digital, porque hoje tudo já é digital, não é? Todos nós temos telemóveis, comunicamos com a família pelas redes sociais, etc. Eu prefiro o termo otimização digital, portanto, melhorar o uso do digital. E, nesse sentido, os países em desenvolvimento que pretendem exatamente acelerar esse crescimento deviam taxar o menos possível esses serviços digitais, exatamente para favorecer esse mesmo desenvolvimento. Então, qualquer coisa que vá no sentido de taxar os serviços digitais vai em contramão com o desenvolvimento social e económico desses mesmos países. Esse era o primeiro tema que eu lançava aí para criar alguma polémica. Tudo bem. Tá anotado, tá percebido. João, pela experiência que tem a nível das fintechs em Moçambique, e ao longo do tempo nós vamos verificando, por exemplo, com a criação da empresa, integração, e mesmo dentro dessa nova integração que nós estamos aqui a ter entre M-Pesa, M-Mola e M-Cash, enquanto eu gostava de ter a sua primeira abordagem relativamente para o user moçambicano, que nós conhecemos como é que ele funciona, como é que ele é, qual é o seu comportamento. Como é que espera que este user receba, por exemplo, algum agravamento do custo do seu serviço, porque as empresas têm que, melhor, as empresas têm que equilibrar com estes 5% que o Estado quer taxar os provedores de internet. Como é que interpreta e como é que está a começar a pensar, assumindo que também é presidente da Fintech Moss, como é que está a começar a pensar em como é que as fintechs em Moçambique vão se organizar para que reduzam, como o Pedro estava a dizer, deve-se reduzir. As pessoas quando vão para a internet, elas esperam que tenham um serviço mínimo ou um serviço barato. Como é que nós vamos conseguir dar um serviço barato aos nossos clientes, mesmo com o impacto dos 5% da nossa receita? Obrigado, José, e mais também obrigado por, por colaborar na realização deste workshop e por ajudar na sua concretização, que eu considero bastante importante. Nesta perspectiva, de facto, pegando nas suas palavras e também naquilo que o Pedro disse no início,
de facto, não se concebe que uma sociedade que pretenda se desenvolver do ponto de vista económico e social taxe e aumente os custos da utilização e de acesso a serviços que são eles, de facto, motores de desenvolvimento de um país, que são os serviços financeiros, que são os serviços digitais. E aqui não falamos só em fintechs, porque esta questão, não só desta portaria, deste decreto-lei que está em análise agora e está em consulta para ser aplicado sobre estas taxas do INTIC, mas há outros. Eu gostaria apenas de referir que hoje em dia nós temos no setor financeiro, vamos pensar no setor financeiro, nós temos 2% aplicados sobre as comissões das empresas. E, de facto, o rendimento destas empresas, carteiras móveis, banca também, fintechs, vem das comissões que elas cobram, não do valor que elas pagam. Quando eu pago 1000 meticais numa bomba de gasolina, de facto a fintech que está por trás, ou o banco que está por trás desse pagamento, recebe se calhar 1% desse valor. Só que esse 1% é taxado em mais 2% para o Estado. Isto é uma taxa também recente. Para além disso, temos depois, no final do ano, os 32% sobre o rendimento dos proveitos da empresa. Isto é global e transversal a toda a economia, não só finanças, não só empresas financeiras. Desculpa, João, um minuto Mas só. tudo bem. Eu estou a ouvir algum eco, Pedia que os convidados mantivessem os seus micros desligados, por favor. Não sei se André consegue nos Ok, ouvir. Obrigado. estava a dizer, continuar, portanto, João. estes são as taxas, estas são taxas habituais que têm impacto depois nos consumidores, que são eles que no fim do dia pagam estes valores. Mas o que estamos agora a discutir não é só os 5% desta plataforma do INTIC, há muito mais coisas, por exemplo, com a obrigatoriedade de todas as transações das redes financeiras passarem pela SIM, mesmo as chamadas transações on-us, que é transações feitas dentro da própria rede do operador financeiro, seja um banco ou uma moeda eletrónica, quando nós queremos transferir dinheiro entre duas contas do mesmo operador, essas transações vão passar a ir à SIM. A SIM vai cobrar uma taxa por esse valor. Há fintechs que estão a operar em Moçambique que têm uma postura de não cobrarem aos seus clientes transações que são feitas dentro da sua plataforma, porque de facto assumem que é um custo interno e que não há um custo direto, não incorrem em custos por prestar esse serviço. Portanto, podem ter uma comissão de zero. Ao obrigar a passar essas transações por uma SIM-rede, e que vai ter uma taxa, vão ter que subir esse valor. Depois, tendo essa taxa, vão ter de facto 5% sobre o rendimento que têm. E no fim do ano têm mais 32% sobre os proveitos, se tiverem proveitos. Aqui gostava de chamar a atenção do seguinte: há também uma concorrência entre os vários organismos estatais em termos de taxa de impostos, porque veja, quando uma empresa chega ao fim do ano e dá lucro, ela é taxada em 32% sobre esses proveitos. Mas se tiver que pagar 5% sobre a receita operacional bruta, são menos 5% que depois são cobrados pela autoridade tributária dos 32%. Portanto, estamos a tirar a receita à autoridade tributária. E, por outro lado, também estes 5% são sobre a receita operacional bruta. Pensando, de facto, na estrutura das empresas startups, nestas áreas das fintechs, é muito habitual, e não é só em Moçambique, em qualquer país do mundo, que estas empresas não deem lucros durante os primeiros anos de atividade, porque são empresas que estão em construção, que estão em crescimento. São estes os modelos de negócio. Como é que nós vamos ter que pagar 5% sobre a faturação que obtemos, quando ela, no final do ano, o rendimento é negativo? Portanto, não tem sequer que pagar imposto ao Estado porque não conseguiu ter proveitos. Portanto, há aqui questões, em termos das taxas, eu ficava para já por aqui, porque há outras que estão a ser discutidas. A autoridade tributária veio agora também há umas semanas dizer que quer taxar as transações comerciais realizadas através de canais digitais. E o objetivo é claro, foi dito pelo seu diretor, a fim de melhorar o controle dos rendimentos gerados em Moçambique. Portanto, querem ter mais rendimento para si, para a autoridade tributária, mas vamos taxar as transações eletrónicas. Por outro lado, também, o INCM tem já uma nova legislação em vigor
que vai implementar uma base de dados de números de telemóvel e que os operadores de serviços que queiram consultar essa base de dados, e eventualmente até vão ser mesmo obrigados, por exemplo, para validarmos se um telefone está em lista negra, cada consulta tem uma taxa de 0,15 meticais. Portanto, mais uma taxa que vamos adicionar. Eu não consegui ainda montar todas estas taxas, é porque algumas estão em discussão, mas na minha expectativa é que os custos para o cliente final vão subir entre 5% a 10% nos próximos 6 meses. Portanto, nos próximos 6 meses a um ano. Portanto, isto de facto é completamente contrário ao que queremos desenvolver uma sociedade cada vez mais digital. E naquilo que nos toca, que tem a ver com serviços financeiros e nos serviços financeiros digitais, nós estamos a andar para trás. Porque, de facto, se aumentarmos os impostos diretos sobre meios de pagamentos digitais, que são cada vez mais usados pela população, ou que nós pretendemos que sejam cada vez mais usados pela população, a bem do crescimento económico do país, isto vai travar esta tendência da mudança de hábitos. E as pessoas, em vez de transacionarem mais no formato digital, vão voltar a usar mais o dinheiro físico, o pagamento em numerário. Agora podemos depois a seguir tecer aqui algumas ideias sobre como é que devíamos evitar isto e como é que podemos, de facto, evitar este crescimento. Mas eu ficava para já por aqui e voltaria depois a falar sobre esse tema mais à frente. Ok, João, muito obrigado. António, eu gostava de ter a sua opinião. Já percebemos que são muitas taxas que vêm aí, não é só esta, dos 5% que o INTI quer implementar. Temos a autoridade tributária também, para quem acompanha os mídias, já tinha se posicionado a dizer que ia taxar os pagamentos eletrônicos. Temos os 32%, temos 17% do IVA, temos que as empresas têm que contratar recursos humanos qualificados. Mas a pergunta que eu ia fazer é: este regulamento em particular ainda não está claro se como é que vai controlar, em particular, as empresas que estarão sediadas em Moçambique ou as empresas que vendem serviços em Moçambique. Vamos pegar, por exemplo, um Facebook. O Facebook não é moçambicano, mas o Facebook opera em Moçambique porque moçambicanos é que se inscrevem, os moçambicanos é que fazem aqueles pagamentos e por aí fora existe aquela troca. O Facebook tem o seu marketplace, embora não é uma empresa moçambicana. Como é que de alguma forma vê este regulamento a proteger as empresas moçambicanas? Como é que nós conseguimos olhar este regulamento e dizer, olha, realmente vem mesmo para travar a entrada de novos players internacionais? Por exemplo, nós vimos há bocado que nós já temos aqui várias empresas, Internet Solution, de provedores de internet, mas vimos a Starlink a entrar. Como é que este regulamento vai travar a entrada desses novos players mais fortes, com mais capacidade, com mais influência, e controlar e proteger o nosso mercado, principalmente para nós que somos provedores de serviços de internet? Muito obrigado e boa tarde ao painel e aos convidados conectados a essa sessão. Indo ao encontro da questão que me coloca, diria que, em primeiro lugar, o regulamento não é muito claro relativamente à definição do que efetivamente vai ser taxado. Estamos a falar de provedores intermediários. Será que estamos a referir somente às grandes multinacionais que operam no setor TI, como bem disse o Facebook, a Netflix, a própria Google? Será que só são esses? E as nacionais
que usam serviços providos por estas grandes multinacionais, será que também são considerados provedores ou operadores de plataformas digitais? Portanto, há aqui uma série de aspectos que devem ser muito bem definidos relativamente a quem se pretende de facto cobrar. Já vinha em algumas situações empresas como estas grandes multinacionais a serem obrigadas a se registrarem localmente nos países onde elas podem operar, como forma de serem taxadas. Agora, quanto ao objetivo deste regulamento, dizer que, de facto, é importante um país ter portanto, uma estrutura que garanta que se saiba a qualquer momento quais são as empresas que operam no setor, de forma, portanto, a garantir a proteção ao consumidor final. Este é um ponto muito importante. Agora, por outro lado, seria também, indo em linha com as intervenções anteriores, certificar-se que não se afoga as pequenas e médias empresas que operam no setor. Como bem sabemos, a tecnologia de informação desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de um país. E olhando para o universo de utilizadores de TI no país, nós somos cerca de 30 milhões de pessoas, mas pouco menos de metade disso tem acesso a tecnologias de informação. E grande parte destes estão tanto nos grandes centros urbanos. E todos estes são clientes finais dos provedores de serviços de TI a nível nacional. Portanto, o universo torna-se cada vez mais pequeno para tantos provedores de serviços. Portanto, dizer que este regulamento deve ser um pouco mais específico sobre o que é que se pretende taxar como tal, mas sem se esquecer que deve-se criar aqui um ambiente propício para que as empresas possam, tanto, florescer no setor de tecnologias de informação. Ok, obrigado. Eu volto para o Pedro. Pedro, já conseguimos verificar e perceber que existe uma ambiguidade clara neste regulamento. Não está claro quais são as empresas, como é que elas vão ser taxadas, está claro. Mas existe um ponto também muito relevante dentro deste processo, que é: será que nós estaremos diante de um cenário em que as empresas e provedoras de tecnologias em Moçambique não comecem elas mesmas a fazer fuga ao fisco, mesmo para reduzir, ou como se diz isto, fazer fuga ao fisco, declarar aquilo que elas não produziram só para ver esta taxa reduzida? Qual foi a experiência, qual é a experiência que tem na implementação de regulamentos iguais a estes ao longo dos 27 países que trabalhou ou que tem como experiência? Como é que esses países que têm regulamentos iguais a esse, eles conseguiram ultrapassar para que realmente as empresas estejam nos caris com o fisco, mas entretanto elas também não se sintam sufocadas? Eu gostava de ter a sua opinião relativamente a isto. Desculpa. Boa tarde. Gostaria de me introduzir. Meu nome é Thierry. Eu sou vendedor de e-commerce e também gostaria de dar alguma opinião. Não sei se estou autorizado a fazer isso. Bem, estará sim, mas no segundo momento do encontro, neste momento, vamos fazer mais duas rondas com os panelistas, depois vamos abrir
vamos abrir o espaço para o público, ou melhor, para os convidados, Ok. desculpa. Desculpa pela introdução, só queria saber isso. Não, tudo bem. Bom, essa questão levantou é muito importante, porque nós temos aqui duas variáveis que nem sempre estão juntas. Uma é o lugar onde são prestados os serviços e onde são executados os tributos, e outra é onde vão os benefícios desses serviços. E sabendo nós que a internet está em qualquer parte do mundo, naturalmente, se houver, digamos, uma proposta menos competitiva em Moçambique, tendencialmente os prestadores de serviços vão se deslocar para outros países que tenham ou não tenha essa tributação ou tenham uma tributação mais favorável, e por sua vez os próprios prestadores de serviços vão também posicionar-se num outro país. Você perguntou como é que os outros países estão a agir em relação a este assunto. Ainda recentemente, esse foi um assunto muito discutido no Brasil, onde eu também tenho escritórios, e nomeadamente no que diz respeito ao e-commerce, e eles viram que não era razoável, não era viável, sequer do ponto de vista técnico, uma taxação da prestação de serviço de venda, e que os impostos se davam exatamente na importação dos produtos, e usando uma taxa semelhante àquela que era a taxa geral de comercialização dos produtos, que agora, com a reforma fiscal recente, é o IVA. Contudo, isso levou a que houvesse uma simulação de entrega dos serviços para eles não serem taxados dessa forma. Ou seja, em vez do serviço ser entregue, quando vem pelos correios, como se fosse a venda de um serviço, aparecia em nome individual de alguém, como se fosse uma encomenda, digamos assim, sem fins comerciais, que essas pessoas recebiam. Então, o que nós temos aqui que ter presente é o seguinte: você usou várias vezes a palavra controle, e aquilo que nós temos menos nos dias de hoje é controle, seja sobre aquilo que for, nomeadamente o Estado. O Estado pode se esforçar muito para controlar, que vai haver sempre alguma forma de fugir a esse controle, e isso naturalmente é uma concorrência desleal, porque as grandes organizações que têm esses departamentos jurídicos com capacidade de imaginar soluções alternativas muito criativas, com isto não quer dizer que sejam ilegais, quer dizer que estão na franja da legalidade, não têm os mesmos recursos de uma startup, de uma pequena empresa, que naturalmente tem conhecimento e canais de comercialização desses serviços muito mais restritos que essas grandes Alibabas da vida. Então, estamos perante uma situação que é claramente inibidora do desenvolvimento social e económico desse país, que favorece a concorrência desleal, porque esses mecanismos de fuga naturalmente são incentivados com este aumento da tributação e com o aumento do custo final dos produtos e dos serviços, e sobre isso não há solução possível a não ser o Estado moçambicano entender qual é o seu papel. Se é engordar mais os cofres do Estado, então aqui está uma boa medida, se bem que tenha um efeito relativamente reduzido para as receitas do Estado moçambicano, na medida em que isso vai desincentivar os serviços digitais. E, por outro lado, se pretende ter uma política fiscal que favoreça o desenvolvimento social e económico do país. Isso é o que está em causa. Aquilo que as empresas podem fazer será relativamente pouco, a não ser procurarem alternativas fora de Moçambique, que não são difíceis de encontrar, não é? Ok, obrigado. João, dentro do regulamento, para quem teve o cuidado de ler, é possível verificar, por exemplo, um aspecto muito interessante, é que, por causa, dentro deste ponto estamos a cantar agora muito cibersegurança, informação, segurança de dados, entre outros,
existe um aspecto que vem que, lá descrito que essas empresas que estão a operar, ou os operadores de TI em Moçambique, eles passaram a ter a obrigação de implementar rotinas de segurança nesses serviços que estarão a prestar, primeiro aspecto. O segundo aspecto, deverão subscrever ao certificado de segurança que o próprio INTIC, neste momento, juntamente com a NCM, estão a desenvolver. Neste momento ainda não temos uma luz verde de quando é que vai estar disponível. Terceiro, ainda não se sabe claramente como é que as empresas ou esses operadores estarão certificados. Por exemplo, a nível, se nós, quase todos que nós estamos aqui, por algum motivo, tem um Twitter, no Twitter, se é uma conta certificada, tem lá o selo azul. Como é que nós estamos primeiro, estamos a taxar as empresas, estamos a aumentar as suas taxas. Segundo, dentro desse processo de taxar as empresas, estamos a dizer que elas devem fazer investimento, porque implementar rotina de segurança, certificar os serviços, as páginas, é um investimento. Qual é a saída? Como é que se pode olhar tudo isto que está em volta deste regulamento e as empresas encontrarem um sufoco? Porque até então dá-nos a sensação de que estamos cada vez mais a apertar um saco que já nem tem ar, porque as empresas de TI foram fustigadas na altura do Covid, neste momento estão a tentar recuperar-se e agora vem este regulamento, entre outros que já tinha dito. Como é que nós podemos investir se mesmo assim vamos ser taxados? Como é que nós conseguimos equilibrar isto? Ok. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o seguinte: quando nós discutimos este tipo de leis, não estamos a pôr em causa que a sua não existência. Vamos lá ver. Acho que temos que perceber que, de facto, o Estado tem que se reger por regras e estas leis vão, de alguma maneira, proteger o consumidor final, vão criar condições, vão obrigar, enfim, que as empresas tenham estruturas de segurança e até de compliance e de supervisão mais corretas. Portanto, isso não está em causa. E penso que é sempre positivo esse aspecto. A mesma coisa também quando se fala no regulamento do INCM, que implementa uma base de dados nacional única de registro de utilizadores de telefonia móvel, neste caso, é uma medida excelente, porque de facto devemos ter essa centralização dessa informação. Agora, o que pode-se pôr aqui, o que nós discutimos é porque é que não se dá acesso a essa informação aos outros operadores de uma maneira gratuita, eu diria mesmo a custo zero, para de facto em prol do desenvolvimento da sociedade e desta economia digital que todos nós queremos. Portanto, gostaria de deixar essa nota. Não estamos aqui de maneira nenhuma a combater um regulamento por ele ser complexo ou difícil de implementar ou porque não faz sentido tecnologicamente. Não. Faz sentido, como também faz sentido termos um regulamento o mais depressa possível sobre, por exemplo, o uso de serviços em cloud e de soluções de cloud services em território, no estrangeiro, porque de facto é proibido para o setor financeiro utilizarmos serviços de cloud que estejam fornecidos a partir do estrangeiro. Portanto, isto é uma área que de facto tem que ser regulada e tem que ser debatida e discutida e implementadas as leis, e o INTIC tem um papel fundamental nesse trabalho. O que nós estamos aqui a discutir é que, de facto, ao criarmos estas regras, que eu mais uma vez digo, se forem bem feitas, são muito bem-vindas, mas ao impor taxas extremamente elevadas, que de facto as empresas não têm capacidade de absorver, mesmo as grandes empresas, mesmo os operadores de moeda eletrónica, mesmo os bancos, vocês viram quando houve a implementação do imposto de selo,
não assumiram esse custo. Eles aplicaram esse valor para o cliente final. O cliente final é que eu tenho que pagar. Agora, se tivermos mais 5%, vamos aplicar esse custo no cliente final. Portanto, isto, de facto, a prazo e a muito curto prazo, pode levar a, de facto, uma desaceleração daquilo que nós queremos, que é a inclusão financeira e a inclusão financeira digital do país. Porque, vejam, mais uma vez, olhando para números, disse muito bem, somos 30 milhões. Cerca de 16 milhões têm mais de 16 anos de idade. Portanto, há um potencial de 16 milhões de pessoas bancarizáveis ou que possam ter acesso a serviços financeiros. Se nós virmos, há pouco mais de 4 milhões de contas bancárias e há, de facto, 8 milhões de cartões. Enfim, mas há muito mercado ainda para conquistar em termos de inclusão financeira, mas não só trazê-los para o sistema financeiro, como pôr essas pessoas a utilizar no seu dia a dia sistemas de pagamento digitais e sistemas financeiros digitais e acesso a plataformas digitais. E, de facto, tirá-los da precariedade de serviços físicos, tirá-los de acesso a balcões do Estado para receberem o seu ordenado ou para apresentarem um papel. Se nós vamos cobrar a essas pessoas uma taxa para pedir, por exemplo, um documento do Estado, é óbvio que as pessoas não vão pagar essa taxa e vão recorrer ao Estado. Porque há um dado que é muito interessante de falarmos aqui, um número que eu gosto de utilizar, e que é quando nós falamos e queremos comparar Moçambique com os outros países do mundo, nós temos que ter uma coisa: a moeda nacional é o metical, não é o dólar. O metical Lá embaixo na vida de Moçambique, na vida do cidadão normal, o metical pode fazer diferença para o seu dia a dia. Temos que ter muito cuidado quando aplicamos aqui mais 5 ou 6 meticais no custo de um serviço. De facto, a população não adere a esse serviço, vai usar um método tradicional que é fisicamente ir ao balcão, fisicamente ir ao instituto buscar o seu papel ou fisicamente pagar com dinheiro físico. Portanto, pagar com dinheiro físico e não com sistemas digitais. Como é que se combate isto? Ou o que é que nós gostaríamos de ver acontecer? Gostaríamos de ver era que as entidades que supervisionam toda esta questão, digamos, de coleta de impostos, começando pela autoridade tributária, tivessem um trabalho mais preponderante e mais ativo na formalização da economia e não em querer receber as receitas naquela economia que já está formalizada. Isto dito de outras palavras, se nós procurarmos trazer mais pessoas para dentro de um sistema financeiro ou para dentro de um sistema digital, essas pessoas vão consumir mais produtos e vão utilizar os produtos com as tarifas que já estão em vigor e não precisamos de onerar mais aquelas poucas que hoje em dia utilizam esses mesmos serviços. Portanto, há aqui de facto um balanceamento que eu penso que as entidades governamentais deviam de fazer com mais cuidado, que é procurar trazer mais gente, mais pessoas, mais empresas para o setor formal, para de facto não ter que aumentar os impostos naqueles que já hoje em dia estão formalizados e que são poucos, ok? Gostava de ficar por aqui para já e voltaríamos depois a outros temas mais à frente. Obrigado. Tá certo. Obrigado, João. António, eu estava aqui a verificar, por exemplo, uma das coisas que o próprio regulamento também não põe de forma clara, por exemplo, é nós fazemos uma especificação clara da arquitetura, né, e da execução, desculpa, explícita dessas aplicações. O que é que não vem claro o que é que vai acontecer? Imaginemos que as empresas, como fiz a pergunta também ao Pedro, elas tendem para o fisco. Quais são as alternativas que o próprio Estado poderá ter, né? Agora eu estou a tentar trazer uma perspectiva de como é que o Estado, com base neste regulamento, pode se precaver de empresas ou provedores que vão tentar fazer o fugo ao fisco, olhando mesmo
numa perspectiva de que este regulamento é um benefício para todos nós, temos que proteger o cliente, mas também temos que criar um ordenamento jurídico estável. Como é que eles vão, ou eles não, somos todos nós, como é que nós vamos conseguir, dentro dessa relação entre provedores e Estado, conseguir criar uma confiança ao ponto de ficar claro de que não, não, não se está, melhor, não nos querem sufocar, por exemplo, mas existe um interesse de controlar ou de taxar ou de que as empresas providoras de serviços tecnológicos elas contribuam cada vez mais para, para as nossas receitas e, consequentemente, vai se construir mais estradas, mais escolas, mais, mais, mais hospitais. Faço também um parênteses, é que as grandes empresas, elas também têm têm um ramo de responsabilidade social. Será que ao invés de nós taxarmos as empresas, não seria interessante nós obrigarmos, por meio de um regulamento, que todas as empresas elas devem ter um braço de responsabilidade social em qualquer área, que este braço vai permitir com que, se, por exemplo, nós temos aqui a nível, por exemplo, da Ampetic, temos algumas empresas, por exemplo, antigamente, e é um projeto que voltará, nós temos o TIC Test Kits, que a Tecnoplast está à frente deste projeto. Será que projetos iguais a estes não serão mais interessantes do que nós taxarmos as empresas ou nós criarmos cada vez mais taxas nas empresas? É possível nós negociarmos com o Estado, dizer, olha, o Estado, por favor, não nos taxe, mas nós vamos, por exemplo, abrir mais bibliotecas virtuais, vamos abrir escolas, salas de informática, e aí as empresas conseguem controlar mais os seus lucros, os seus custos, conseguem fazer mais investimento e por aí fora. Queria ter o seu pensamento relativamente a isto. Bom, de facto aqui uma necessidade premente de termos um Estado que defina uma visão daquilo que pretende para o desenvolvimento do setor de tecnologias de informação. Porque claramente, até agora, não se percebe exatamente para onde é que o Estado quer caminhar. Se repararmos, nós temos duas instituições que lidam com tecnologias de informação em Moçambique, que são o INAS e o INTIC. Qual é a necessidade de termos duas instituições que praticamente trabalham no mesmo setor? Somente não vejo a necessidade de haver isso. E atendendo às mudanças no setor da tributação no país, de uns anos para cá, há uma certa tendência de transformar os institutos públicos em polos de recolha de receita. Portanto, este é um fato. O que faz com que haja situações como esta do INTIC. Claramente, estes 5% estão aqui a ser propostos para a cobrança. É mesmo para satisfazer ao decreto 41, que foi instituído pelo Ministério das Finanças, para os institutos públicos que tenham tanto autonomia administrativa e financeira. Portanto, indo ao encontro do que nos está a colocar, eu diria que a ser implementada alguma taxa relativamente a estes serviços, aqui devia-se fazer um trabalho mais profundo de clarificação do que efetivamente está a ser cobrado. De maneiras que teria-se uma tabela, diríamos assim, similar ao que o INCM tem, para as diversas categorias de serviços que são por elas geridos, e definir taxas fixas para licenciamento desses serviços. Aproveitar o macarrão, né?
acho que os nossos Cala a participantes boca. estão com os micros abertos. Cala a Então, boca. Alô, já podemos comentar? continuando, portanto, no fim de pensamento sobre a responsabilidade social, esta de facto é, portanto, uma alternativa que se pode propor ao governo para implementar este tipo de soluções, como forma de impor uma participação mais ativa do setor de TI no desenvolvimento do país. Mas fora isto, há outros aspectos mais estruturantes em que o governo pode ter uma mão mais ativa. Portanto, se nós repararmos, há vários regulamentos que estão a ser implementados a nível internacional que têm que ver com a operacionalização das infraestruturas de tecnologias de informação que nós não estamos a ver aqui em Moçambique. Estamos a falar, por exemplo, dos regulamentos de gestão e proteção de dados dos utilizadores na internet. Nós ainda não temos um regulamento como esse aqui em Moçambique. Nem sequer ainda há um movimento que visa garantir a implementação disto pelos operadores de tecnologias de informação. Portanto, há aspectos como estes que devem ser, portanto, Hoje é tratados meu com aniversário. mais, Estou de com parabéns. mais seriedade pelo governo. Obrigado. Ok, obrigado. Desculpa, Obrigado, Barnaba, António. Meu amigo, se você ficar dependendo do governo pra fazer alguma coisa, você tá ferrado, viu? Esquece isso aí, vai fazer sua vida. Bem, eu acho que certamente temos Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. um A convidado, toda a minha não, família. provavelmente tenhamos sido Estou de hackeados. Acho que eu queria entender parabéns. assim. A podemos todos remover os aqui os amigos. participantes? Eu estou a tentar Desculpa, removê-lo, infelizmente não desculpa, consigo. acho que não fomos hackeados. É algum idiota que está aqui mesmo já só a palhaçar. Acho que devemos removê-lo. Eu Ah, não consigo encontrar. Não Bem, faça isso. não consigo ok, encontrar. yes. Yeah, eu acho que eu já lo vi. Sou Ele o rei do é o Codoeiro. verde. Não tem nenhum nome assim que Antônio participou. Naborete é o rei do Codoeiro. Ampetic é o rei do Codoeiro. O moderador pode tirar, o Zé pode eliminar Eu este. sou o rei do Codoeiro também. Ok, já consegui encontrar. Cornélio Manhingue é o rei do Codoeiro. Já encontrar. Ele não tem mesmo nome. Sim, já consegui. Ok, Peço desculpa. yeah, eu Ok. acho que isso é muito estranho. Sim, mas eu dizia, João, já podemos participar, melhor, podemos abrir para os demais participantes. Eu tinha aqui a mão de João António. João António, faz favor, pode, por favor, fazer a sua questão ou o seu comentário. João António está aí? Se o João não estiver, caros convidados, o canal está aberto para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta. Já estamos na segunda parte do nosso workshop, só ficarmos com 30 minutos e vamos aproveitar esses 30 minutos para fazer toda a interação possível. Podem fazer perguntas diretas, podem fazer comentários, podem expor aquilo que é o sentimento. Este aqui é o canal Ok, que a Ampetic e o Fintech Moss criaram mesmo para debatermos. ok. Ok. Desculpa. Posso comentar ou já tem alguém que Quero queria favor, comentar? Não quero pode comentar, favor. depois eu falo. Ok, tá bom. Acredito que conseguem me ver, né? Sim, senhor. Sim. Meu nome é Thierry, ou mais conhecido por Aleph. Vivo cá nos Estados Unidos, trabalho com e-commerce já faz desde 2019. Acredito agora são 4 anos. Tenho vendido
todo ano. E agora também estava com o plano de implementar o e-commerce em Moçambique, né? Para facilitar a aquisição de produtos e serviços para a população. E já na fase que eu já estava a desenvolver o projeto com a minha team, podemos notar que o governo moçambicano já quis acrescentar as taxas. Eu já venho fazendo encomendas privadas para certas pessoas diretamente daqui que querem encomendar certas coisas. E eu já noto que há uma taxa muito exorbitante na parte da autoridade tributária, já na parte de desalfandegamento do produto já em Moçambique, né? Estamos a falar disso, estamos a falar de 17% do IVA, né? Se tu és uma empresa bem formalizada, tu tens o IVA, tens as taxas da autoridade tributária e ainda tens os teus custos de fazer a logística do produto, seja de onde que for, de onde que for, só da China, Estados Unidos, Europa, não interessa de onde que tu estás a fazer isso, já tens esses custos, né? Vamos supor que tu estás a comprar um produto na China, por exemplo, em $3. Pagas envio $10. Chegas em Moçambique, tens que pagar mais 17%, mais 5% no. Tens que pagar 17% do IVA, tens que pagar a taxa da alfândega. Quer dizer que o produto até chegar só no aeroporto de Moçambique já está duplicado o preço, ou triplicado, né? E depois, quando já está triplicado, isso implica que você também tem que triplicar o produto para o cliente final, que é o que o Moçambique agora não precisa. Este país não precisa de nenhuma mais taxa. Não estamos a dizer só do lado do empresário, estamos a dizer do lado do consumidor. Porque o que está a acontecer aqui, pela minha análise, a única razão pela qual o governo moçambicano decidiu fazer o que fez agora, que é aumentar essa taxa, é porque nós já temos empresas como a Alibaba, temos o AliExpress, temos Shein, empresas estrangeiras que eles não têm controle. Não são empresas moçambicanas, essas empresas vendem e não pagam taxas. Qual é a taxa que eles gostariam que essas empresas pagassem? É o IVA. Mas a melhor solução que eu acho que o governo moçambicano devia ter feito nesta situação é arranjar, dizer, não, vocês querem operar aqui no nosso país, ok, são bem-vindos, gostamos do vosso serviço, mas nós vamos ter um sistema que tem que ter no seu website ou na sua plataforma que calcula taxa do IVA por cada produto que o cliente singular compra para consumo pessoal. Porque o que o governo quer é uma forma de rendimento, quer a sua parte. Todo sítio que tu fazes negócio, não interessa em que parte do mundo, o dono da terra sempre quer a sua parte, né? Diz a sua comissão, porque praticamente tu estás a fazer um negócio no olho dele, né? Ok. Então, eu acho que se eles implementassem uma forma de cobrar o IVA e tirasse essa taxa de 5%, reduzisse a taxa da alfândega, eu acho que o Moçambique ia desenvolver 10 vezes mais do que aumentar a taxa de 5%, porque agora o que tu vais fazer, vais desencorajar os jovens que querem possivelmente desenvolver o país, porque vão dizer, não é lucrativo. Se eu consigo comprar um produto no estrangeiro e vender aqui mesmo no estrangeiro sem ter todas essas taxas de 30% por cima, ou praticamente em Moçambique as taxas já não estão a 30%, estão mais que isso. Quanto é que custa? Quanto é que custa para tu mandares um iPhone deste? Quanto é que vais pagar uma taxa para um iPhone destes? Quanto é que tu vais pagar uma taxa para um telefone de 50 mil meticais, por exemplo? Em Moçambique tu vais pagar quase 15, 10 mil meticais só para tirar o teu telefone da alfândega. Eu nunca vi em nenhuma parte do país um iPhone a pagar $100 de taxa, ou 100 e tal. Então, eu acho que o que nós devíamos fazer é criar uma associação, não sei se já existe, eu estou muito tempo fora de Moçambique, arranjar uma maneira de criar e conversar com o governo, as pessoas responsáveis para isso, e tentar se desenhar um projeto melhor, porque agora o que vai acontecer, o que eles querem atacar, não estão a atacar a nós, eles não estão a vir atrás de nós, eles estão a vir atrás do peixe grande, as pessoas estão a fazer dinheiro. Por exemplo, a Shein está a vender mais de $100 mil todos os meses em Moçambique. Por uma data que pessoas não sabem, está a vender mais de $6 mil em Moçambique. A Shein faz $100 milhões por ano, no mínimo.
está a vender global. Então, o que está a acontecer? O nosso governo está a ver isso tudo a vir por cima, está a entrar, eles estão a achar que a única maneira de fazer é aumentar a taxa. Tu não estás a aumentar a taxa para aquela empresa, estás a prejudicar o próprio desenvolvimento do teu país. Em vez de estar preocupado com taxas, procura uma maneira de procurar centros de logística. Abre centros de logística, diz, ok, todo contentor que vem da China ou todo assunto que vem de aeroporto, vou abrir um centro de logística no aeroporto, vou ter meus trabalhadores, vão ser no centro de despacho. Tu chegas, és uma empresa de e-commerce, vendeste, sei lá, 50 camisetas, vem levantar as tuas camisetas aqui. Tem um sistema, nós conseguimos escanar, sabemos quanto é que tu importaste pelo mês, final do mês vamos te mandar a tua fatura. É muito mais simples trabalhar com o sistema e boas percentagens, né? Eu acho que é muito mais fácil. Não sei o que vocês acham. Não, Quero dar minha está, opinião aqui também. Depois a minha vez. Posso falar? Posso falar ou não? O Alibaba e todas essas empresas, elas vendem 100, 200, 300 milhões porque elas têm um bom produto, com uma boa logística, por bons preços. Qualquer imposto que você coloca em cima dessas empresas, você está punindo o bom produto. Então, ao invés de taxar eles ou taxar o pequeno empresário em Moçambique, a gente tem que brigar com o governo para não taxar ninguém. O consumidor que faça suas escolhas do produto que ele quer usar, do produto que ele quer comprar, e ninguém tem que ficar alimentando o governo em nenhum desses produtos, entendeu? Se tiver algum bom empresário aqui em Moçambique, ou no Brasil, na Angola, que tem um bom produto para competir com a Alibaba e com o Shein. bem, tínhamos a mão levantada do Arthur. Arthur está aí? Acho que não temos. Fier, por favor. E gostava que pedisse todos os convidados fossem muito breves mesmo nas suas abordagens. Fier, por favor. Sei, é comigo? Sim, Sei? sim. Ok. Consigo. Eu acho que Ok, obrigado. Para não ser repetitivo, acho que todos tocaram pontos bastante relevantes em termos de quão não prático esta iniciativa do governo é. E eu só queria talvez adicionar o ponto do fato que não é tão execuível a sua implementação. É bonito tentar dizermos que vamos implementar essas novas taxas e por essas novas medidas, e a única forma que eles vão poder talvez controlar e restringir as empresas que querem de facto operar dentro do regulamento são aquelas que estão diretamente ligadas, digamos, ao sistema nacional. Mas se, digamos, alguém tem a hospedagem fora de Moçambique, na cloud, e está a oferecer um serviço, mesmo, vamos dar o exemplo que falaram agora das Sheins e de outras multinacionais, em que o que vão fazer é ter um registro no país em que o custo de operacionalização online é mais baixo. O Estado não tem, a não ser que vá implementar medidas de controle de rede, isto é, sites que não estão a pagar a cota, assim, digamos, ou não estão a pagar as taxas, estão bloqueadas do acesso pelos utilizadores pela internet. Fica muito difícil de ver a praticalidade ou execuibilidade deste novo regulamento. E acho que até foi abordado aqui por alguns dos painelistas, que o que vai fazer é conduzir pessoas a sair e arranjar formas de fugir ao fisco, também tendo um impacto bastante aí, os que não têm essa capacidade de fugir ao fisco ou digamos, estabelecer-se fora do país, o que vão fazer é acabar não podendo desenvolver soluções para o nosso próprio mercado e, sem dúvidas, é um grande limitador do desenvolvimento. E uma
é quebrada com base neste todo o percurso de ações que eles vão fazendo cada vez que interessa, porque não estamos a falar só no custo de operacionalização, aos 5%, mas também temos o custo de transações eletrónicas, que também são altos. Cada um dos provedores tem custos altíssimos. E com o aumento de taxas também neste âmbito, um produto online fica muito mais caro para Seus idiotas, vagabundos, e o mesmo amebas. acontece do outro lado, É isso que não é? vocês Tá são. bom, acho que é tudo para já. Obrigado. Amebas, que se tiver filho, vai deixar o filho passando fome. É uma vergonha na família. Se deixar ainda, vai deixar dívida para a família, para enterrar ainda. Bem, estamos até mesmo um usuário que vai Posso, tentando talvez, aceder, já tentou com uma várias questão, contas, estamos até cada vez mais, vamos tirando uma, de repente mas invade com desculpa, outra. uma sugestão, em ocasiões futuras, é muito útil usar o passcode, assim vai limitar o número das pessoas que vão poder aceder às chamadas, fora do waiting room, não é? Mas ter o passcode é muito, tenta aí eliminar esse tipo de pessoas a entrar. Over. Tá certo, thank you. Vitor, por favor. Obrigado. Vitor, Ora, boa tarde a todos. Estão a ouvir? conseguimos ouvir, sim. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que fossem silenciados os microfones, exceto aqueles que estão abertos, portanto, para evitar que haja interferências. Em segundo lugar, eu gostava de fazer alguns comentários, quer em relação àquilo que foi falado pelos colegas, nomeadamente do Estado dos Estados Unidos, para dizer que, efetivamente, a importação de produtos já é taxada significativamente na entrada dos produtos em Moçambique. Acontece mesmo aquilo que não acontece noutras partes do mundo, quando recebemos uma encomenda mesmo pelos correios, pagamos independentemente de já termos pago os portos, e os direitos são depois aplicados mais ou menos, ou eram mais ou menos discricionariamente pela entidade das alfândegas que está nos correios, por exemplo. Quando é no aeroporto é diferente, quando é no porto é diferente, mas enfim, todos os produtos que são importados já pagam e, portanto, contribuem com uma receita para o Estado através da autoridade tributária. Portanto, são produtos. Esta lei aplica-se fundamentalmente a quem presta serviços que se pressupõem, digamos assim, lucrativos, mas podem não ser, e, para além disso, esta lei tem uma componente que é uma componente sobre a faturação bruta, ou, portanto, sobre a receita operacional bruta, e tem ainda, portanto, segundo a lei, uma componente de outras taxas, ou seja, todos os serviços que forem prestados pelo ENTIC no âmbito deste decreto-lei são taxados à parte e em valores a serem ainda remunerados. Ora bem, eu gostaria de dar dois exemplos daquilo que aconteceu quando o Estado interferiu, ou os institutos do Estado interviram, ou quando as empresas do Estado fizeram outros tipos de intervenção. O primeiro exemplo tem a ver com com uma atividade que houve em tempos em Moçambique e que tinha a ver com passatempos que eram lançados através da SMS. Digamos que isso foi algo que aconteceu 10 anos atrás e que, em dado momento, o Estado resolveu, ou o Instituto resolveu taxar de forma absoluta. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que deixou de ter concursos com votações por SMS, com prémios atribuídos através dessas votações. Esse é um exemplo daquilo que acontece quando o Estado intervém cegamente. Um exemplo mais recente
é um outro exemplo no sentido inverso. Li ainda hoje que a LIM baixou os preços dos fogos recentemente, com a nova gestão e intervenção que foi feita para recuperar a empresa. Aquilo que aconteceu com a redução dos preços foi que, ainda assim, a empresa aumentou os seus resultados operacionais porque a quantidade de passageiros aumentou. Aquilo que se está a fazer através desta legislação é o inverso. Aquilo que se está a fazer é, em primeiro lugar, obrigar as entidades que ainda não estão muito bem definidas, ou que não estarão muito bem definidas, não se saberá bem a quem se aplica, mas vamos assumir que há alguém que lança uma página web em que pode ou não vender alguma coisa através da página web, pode ser ou não aplicável a ele, e primeiro registra-se e depois licencia-se. Para ter a página web, ou o portal, se quisermos, mesmo que só venda notícias, vamos imaginar, por exemplo, o Jornal de Notícias que vende notícias, vai ter que cumprir todo um conjunto de normas e de regulamentos, e normas internacionais, ou seja, do mundo mais desenvolvido, de mercados de maior dimensão, etc., que vêm aqui mencionadas. Ou seja, basicamente aquilo que eu penso é que esta lei, esta legislação genericamente, se traduz num aumento da burocracia. Ou seja, os requisitos associados ao registro e ao licenciamento implicam um esforço adicional para as entidades eventualmente abrangidas. Leia-se custos organizacionais. Consequentemente, reduz a sua rentabilidade, aumenta o seu risco de negócio e a dificuldade de o fazer, em particular para startups, ou seja, nas fases iniciais, o que em última análise contribui para reduzir a competitividade e atrofiar o desenvolvimento do país. Por outro lado, na minha opinião, existe um aumento injustificado dos custos das empresas via taxas. As taxas de registro e licenciamento e os impostos sobre faturação bruta, sejam de 5% ou sejam de menos, desvirtuam os princípios dos impostos e desincentivam o investimento. Ou seja, em vez de se facilitar o investimento, desincentiva-se. E apenas justificam os investimentos se houver lucros maiores. Ou seja, se eu preciso ter lucros maiores, vai haver menos oferta, menos competitividade e vai haver mais custos para os cidadãos. Okay? Depois, isto não quer dizer que o comércio eletrónico não seja taxado e fiscalizado, mas pelas vias... Vitor, por favor, poderá, se faz favor, sintetizar? Já estamos cada vez mais a caminhar para o fim e ainda temos mais algumas pessoas com a mão levantada. Ok. Digamos que eu posso não dizer mais nada. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção, mas é permitir que os outros... Ok, né? eu vou terminar. Exato. Quem deve fiscalizar o comércio eletrónico é a autoridade tributária, isto é, certificar-se que quem vende em Moçambique paga IVA, pelo menos, e depois paga os impostos relacionados, isto é, os impostos, os tais 32% sobre a margem, portanto sobre os lucros, a autoridade para a concorrência e a defesa do consumidor, se existe ou que deveria existir. Portanto, o maior interesse é que haja um aumento de contribuintes, a autoridade tributária é isso que pretende, em princípio, e que tudo funcione em termos éticos e fiscalmente corretos. Ok? Portanto, isto sintetiza a minha opinião sobre o tema, basicamente. Obrigado. Ok, Vitor, obrigado. João António? Tenho neste momento apenas a última mão de João António que está levantada. Não sei se o João consegue nos ouvir, faz favor. João está aí? Bem, enquanto João vai se preparando, eu gostava de fazer aqui para os painelistas uma espécie de uma síntese daquilo que foi a contribuição dos nossos convidados.
todos eles concordaram de que haverá uma dupla, Felipe Neto, tripla. você é mais confuso que uma mulher. É o seguinte, a mulher, Satanás Diabo é chamada de personificação. Vou entrar pro livro dos recordes. Vou bater o recorde mundial em dar a bunda. Vou bater o recorde mundial em chupar homens. Vou bater o recorde mundial em chupar cavalos. Chupo cavalos de homens. Dou a bunda para um monte de homens. Eu Ok, estava a dizer, existe claramente uma concordância por parte dos colegas ou dos convidados que tiveram aqui a sua intervenção, que este regulamento vai trazer aqui uma dupla, uma tripla taxação, se vamos usar o termo brasileiro, taxação às empresas, porque concordam que já existe um processo para de migração, desculpa, das alfândegas, existe um processo de compra, existe um processo até entrega do produto ao cliente. Esses todos os processos têm os seus custos e nós estamos melhor, neste momento este regulamento vem a crescer mais 5% do custo para o consumidor. O João o Pedro, desculpa, já tinha se referido, também o João, e também os convidados também tocaram no aspecto relacionado com este regulamento e outros que advirem, que tiveram um caráter de taxar as empresas, reduzem aquilo que é a competitividade das empresas, do ponto de vista do mercado interno e externo, tira a atratividade de Moçambique, naquilo que as empresas não vão sentir confortáveis em fazer investimentos na área de TI em Moçambique, aumenta a burocracia das empresas e também do Estado, cresce aquilo que é o custo das empresas, e depois, para terminar, o Vítor traz aqui uma proposta que eu gostava de ter o vosso comentário. A proposta do Vítor é que este processo, ao invés de ser conduzido pelo INTIC, neste caso, que é o braço do Ministério de Ciência e Tecnologia, também, mas é um instituto que nós temos e faz aqui a ligação também com o ARCOM, que é o INCN. Ele propõe que a atividade tributária, a defesa do consumidor e faltou mais uma entidade que não deu para perceber qual era, que se fossem essas três entidades que elas deviam se organizar. Não percebi? Concorrência. Exato. E que elas deviam se organizar, né? Para elas criar esta plataforma de controle ou de regulamentação dos provedores de TI. Eu gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a isto, o que é que pensam, qual a opinião, dizer que vamos estender no máximo mais 10 minutos para o nosso encontro. Então, são 3 painelistas, vamos fazer 3 minutos por cada um e depois vamos ter 1 minuto para a síntese deste encontro. Obrigado. Não comecei, mas desta vez podemos começar com o João. Acho que o João pode começar. Eu ia perguntar exatamente isso. Começamos por onde? Ok, bom, em primeiro lugar, de facto, dizer que esta problemática das taxas, a título de resumo, conforme já toda a gente disse, tem um impacto direto no crescimento da economia digital e da sociedade e do desenvolvimento da sociedade. Portanto, isso sem dúvida que as empresas não têm capacidade de suportar estes encargos adicionais e vão com certeza passá-los para o cliente final. Por isso, de facto, temos que ponderar aqui quem é que deve ser, de facto, a entidade responsável por cobrar esta utilização
por cobrar essa utilização das plataformas digitais. Em primeiro lugar, dizer que, na nossa opinião, e se calhar pegando também um pouco nas palavras do Vítor e nas palavras iniciais do próprio Pedro, nossa opinião é que as plataformas digitais não devem ser taxadas. O que deve ser taxado é o produto que elas vendem, como é óbvio, não é? E aí temos os mecanismos normais de uma autoridade tributária. Portanto, de facto, devia-se olhar para o produto e não para a maneira como se entrega esse produto ou como se faz o acesso ao produto. Porque vamos ver uma coisa, isto no final do dia vai criar uma concorrência completamente desleal em relação às empresas que estão em Moçambique, e internacionais ou não, mas que estão em Moçambique e que são conhecidas do INTIC, ou que são reguladas, ou que são aprovadas pelo INTIC, ao abrigo deste regulamento, e aquelas que não estão, nem nunca vão estar em Moçambique, mas vão continuar a prestar o serviço. Ou será que o país vai fechar a internet ao acesso ao Alibaba, ou acesso ao Facebook, ou ao próprio WhatsApp, que também tem vendas dentro do WhatsApp? Será que o país está a pensar fechar o acesso, no caso de não conseguir taxar diretamente essas plataformas digitais? Não me parece. Portanto, vamos ter aqui uma concorrência completamente desleal, que é, essas plataformas vão continuar a vender os serviços. Um exemplo muito simples, a própria Google, o Gmail, toda a gente de nós tem Gmail. Muitas pessoas pagam por ter a sua conta de Gmail na cloud e terem o acesso a mais volume de dados. Muitos organismos do Estado utilizam o Gmail como a sua ferramenta de e-mail. Ora, vão conseguir cobrar ao Gmail uma taxa, quando o Gmail não existe em Moçambique, Google, enfim, esta questão levanta de facto questões depois de concorrência. Por isso, de facto, o que o Vítor diz, e eu subscrevo, é que este tipo de regulamentação, e não só esta lei que o INTIC está a querer vingar, mas as outras que nós já referimos, devia de haver um organismo nacional, a nível governamental ou mesmo independente, que olhasse para todas estas leis que estão a ser montadas e, de facto, visse numa perspectiva de defesa do consumidor e de desenvolvimento económico do país e também de inclusão financeira, como é que estas taxas devem ser harmonizadas e aquelas que devem ser aplicadas e por quem é que as devem aplicar, para de facto ser equitativo e que todos os players tenham acesso ao mesmo nível de taxação ou de custos que estão aqui em jogo. Mas, mais uma vez eu digo, estes custos têm que ser reduzidos, têm que tender preferencialmente para zero. O Pedro está em Portugal, na Europa, também temos contactos a esse nível, e vejam, é possível transferir qualquer valor de dinheiro, a nível individual, entre qualquer conta de qualquer banco europeu, sem qualquer custo. É possível fazer levantamentos de dinheiro sem qualquer custo, é possível pagar taxas, pagar impostos, pagar sem custo, sem pagar nada por essa transação eletrónica. E isso é que faz desenvolver a utilização de meios digitais e de plataformas digitais. Obrigado. Ficava por aqui. Já. Ok, obrigado. António, por favor. Obrigado mais uma vez. Dizer que relativamente a esta questão das taxas, o João bem disse, seria útil ter-se uma entidade que se focasse na gestão ou na análise da viabilidade de implementação de qualquer que seja lei que impute ao contribuinte mais taxas. Nós temos a Autoridade Nacional da Concorrência. Talvez esta fosse uma das entidades que pudesse averiguar a implementação deste tipo de regulamentos. A autoridade tributária certamente está preocupada com a recolha de receita, mas para isso há dois aspectos que pode ter em conta para a melhoria da sua prestação de serviços, que é o aumento da base tributária, mas não aumento das taxas a cobrar, e a melhoria dos serviços de cobrança dos impostos. É isto que hoje que estamos a falar não temos. Nós temos uma base tributária muito pequena, os serviços de cobrança de impostos são péssimos, que se diga de passagem, e sem isto nós não conseguimos contribuir para o desenvolvimento do país de uma forma sustentável.
Quanto às taxas, ficou claro, obviamente, que não são bem-vindas. Eu já sugeri antes na minha intervenção, as taxas devem ser fixas ou podem, se porventura, se achar necessário, revistas de tempos em tempos, mas tal como faz o INCM, taxas fixas sobre determinado tipo e categoria de serviços. Mas, claro, isto é algo que tem que ser muito bem estudado para que não se sufoque o provedor de serviços de tecnologias de informação. Obrigado. Ok, Namoredo, está anotado os seus pontos. Para terminar, Pedro, a sua atenção, se faz favor. Estás on mute, Pedro, estás on mute. Eu concordo em género, número e grau com tudo que o João e o António disseram, e a única conclusão que posso tirar daqui é que esta iniciativa da Autoridade Financeira de Moçambique tem um único propósito, que é engordar os cofres do Estado, e tem um único resultado, que é fazer com que as empresas brasileiras as empresas moçambicanas sejam cada vez menos competitivas e o consumidor moçambicano esteja cada vez mais prejudicado. É a única conclusão que eu consigo tirar de uma iniciativa deste tipo, que vai no sentido contrário de tudo que é as tendências mundiais. Portanto, é isso que é preciso termos em consideração. Moçambique está a ir contra a maré daquilo que são as tendências mundiais. Enquanto os outros estão realmente desregulando e baixando o nível de impostos, o Moçambique está aumentando. Eu não vejo que é uma estratégia, da minha opinião, de muito curto prazo e com resultados muito negativos, porque, obviamente, se o Estado quer arrecadar mais, é desenvolver mais a economia moçambicana. Aí vai arrecadar mais, com certeza. Agora, criando barreiras, obstáculos à economia moçambicana, pode ganhar mais em margem, mas não ganha mais em valor absoluto, certeza absoluta. Desejarem boa sorte para vocês que estão em Moçambique, que estão precisando. Nós é que agradecemos a sorte. Pedro, agradecemos a sua disponibilidade para este webinar, para este workshop. António e João também, enquanto painelistas centrais. Agradecemos a todos que estiveram presentes neste workshop. Em jeito de conclusão, nós vamos, nesse caso, a Fintech Mose, a Pitic, também com a parceria da Lusofonia Digital, vamos redigir um parecer que deverá ser submetido ao INTIC relativamente a todos estes pontos que nós aqui discutimos. É por isso que o encontro foi gravado. Também, havendo a necessidade, mas isso também depois vamos tentar para verificar, havendo a necessidade de mais uma ronda que pode, neste caso, convidarmos os colegas, também são colegas do INTIC, do INAS, da Arecom, CTA e todas as outras entidades que concorrem, desculpa, para o esclarecimento e também para a melhoria do nosso ecossistema digital e tributário em Moçambique, para nós discutirmos estes pontos. Havendo necessidade de convidar o Pedro, vamos voltar a convidar, o António, o João e o Vítor e todos os outros que estiveram atentos durante 1h30 desse nosso webinar. Mais uma vez, é meu nome, é José Barama, secretário-geral da PETIC, o nome de João enquanto presidente da Fintech Mose. Agradecemos a disponibilidade que Vossas Excelências tiveram para fazer parte deste e esperamos que os próximos eventos da PETIC e também da Fintech, como da Lusofonia Digital, nós estejamos lá em peso para contribuir, tomando atenção de que estamos a lutar, né,
em bons olhos ou em bom rigor. Estamos a lutar mesmo para garantir que a nossa classe das empresas e profissionais de TI não seja massacrada cada vez mais, porque nós somos a base tecnológica de desenvolvimento. Se prestar atenção, tudo neste momento, depois do Covid, é educação, é saúde, é agricultura. Há bocado nós tivemos a ver, por exemplo, agora na Facim, e passa uma deixa, tivemos lá um membro da BDIC a discutir um tema muito importante relacionado com a agricultura, mas quais são os impactos da tecnologia dentro da agricultura. Então, a tecnologia está em todo lado e veio para ficar. Então, quanto menos ou quanto mais leve e quanto mais espaço nós tivermos para trabalhar, mais fácil nós vamos trazer e vamos inovar para o benefício de Moçambique e para o benefício do mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Votos de uma ótima. Para nós cá, Pedro, são 17h41, ou seja, acredito que nós ainda é boa tarde, para vocês também ainda é boa tarde. Para quem está fora, temos um convidado que estava aqui, que estava a falar dos Estados Unidos, acredito que ainda é bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, votos de um ótimo dia e até logo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, até logo. Obrigado a todos, até logo. Obrigado. Obrigada, até logo. Obrigado a todos. Até logo.